um assunto que comoveu, acho que o mundo inteiro, né? Que foi a tragédia que a gente teve aí na sexta-feira com a queda do avião em Vinhedo, no qual 62 pessoas morreram. Mas as tragédias estão sempre por aí, sempre acontece, infelizmente. E isso a gente fica se perguntando, por que aquela pessoa não embarcou? O que aconteceu? Por que tudo acontece dessa forma? Será que tinha que todo mundo morrer? Enfim, será que está preparado para viver sobre isso? Para falar sobre isso? Eu, sinceramente, para vocês, olha para você como que Deus faz as coisas certas. Na quinta-feira, nós tivemos um programa incrível, não tivemos? Alto astral, com dança, sorteio. Por quê? Porque na sexta-feira, Deus falou assim, Kelly, na sexta-feira você não vai poder se divertir tanto, porque aconteceu a situação. E aí a gente começa a observar tudo, né? Mas o pior de tudo é saber lidar com esse luto, porque a gente também tem que ter isso, porque isso se chama empatia. E é por isso que nós convidamos a psicóloga, a Bruna, para vir aqui com a gente e falar sobre esse assunto que é bem delicado, né, Bruna? Obrigada, tá? Obrigada, pode sentar. E ó, vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu mandei mensagem para Kelly Zaninelli no sábado à noite, foi no domingo à noite. E aí ela me respondeu hoje de manhã assim, falou, Kelly, não consegui a psicóloga aqui, né? O que a gente vai fazer? Eu falei, Zane, às vezes Deus não quer, não é? Às vezes Deus não quer que a gente fale sobre isso, então, ó, se Deus preparar uma psicóloga pra gente trazer no programa segunda-feira, beleza. Eis que me aparece a Bruna. Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, porque foi em cima da hora. E a gente sabe que a vida da gente é corrida para fazer os encaixes. Então, primeiramente, agradecer. E depois, falar com você de uma maneira direta mesmo. Foi uma tragédia, onde a cidade de Cascavel perdeu 22 pessoas, né? É uma coisa tão próxima da gente, que a gente também se sentiu meio que familiar. E como lidar com essa situação? Bom, Kelly, eu acho que é importante a gente pensar que quando nós falamos do luto, há uma diferença, inclusive, na forma desse luto ser vivenciado, a maneira em que aconteceu, né? Essa morte, o que levou. Então, há uma diferença de um indivíduo que ele adoece ao longo de um tempo, ele tem ali uma doença, ele tem ali um prognóstico. De um luto que acontece porque houve uma tragédia e foi instantâneo a morte, né? Então, há uma diferença. Por quê? Por que a queda desse avião chocou tanto, né? A morte de 62 pessoas ali chocou tanto a população? Porque nós estamos falando da brevidade da vida. Então, quando uma tragédia, um acidente acontece e leva, então, né, infelizmente, à morte, isso nos faz entrar em contato com o quanto a vida ela é breve, o quanto ela é passageira, o quanto nós somos vulneráveis. Então, isso, né, quem que poderia estar naquele avião? Qualquer um. Qualquer um. Então, por isso, né, esse assunto acaba chocando, acaba deixando aí as pessoas assustadas, porque, nossa, ontem eu falei com essa pessoa e ela estava bem. Como que hoje essa pessoa recebe uma notícia de que ela morreu, de que ela não vai mais existir e não vai mais estar na minha rotina? Então, geralmente, essas notícias, elas chocam, elas causam uma dor muito profunda, porque ela nos lembra, né, do quanto nós somos vulneráveis e passageiros, né? E por isso que nós temos que aproveitar os vínculos, aproveitar as relações, aproveitar cada minuto que nós podemos ter ao lado de quem amamos. E ontem, na matéria também do Domingo Espetacular, até, gente, eu ia pegar pra gente trazer aqui, mas eu não quis. Se vocês quiserem reassistir, tá também no site da RIC, tá? E aí, teve uma mãe que foi entrevistada em Cascavel, e ela mostrou a última mensagem que ela teve com a filha. Foi mais ou menos assim: mãe, o avião tá todo destruído. Mais ou menos assim, tá, gente? Não sei se foi essas palavras, mas o avião tá destruído, a poltrona tá rasgada, isso aqui tá um caos e eu tô com medo. Eu tô com medo. E a mãe respondeu assim: filha, Deus tá no comando. Segura na mão dele que vai dar tudo certo. Só que ela falou assim na entrevista, essa mensagem não chegou para ela. A última fala que a mãe deu para abençoar não chegou para ela. E aí, diante dessa situação, uma mãe, que às vezes só tem um filho, cuidou para que esse filho tivesse tudo do melhor.
e acontece isso. Eu estou dando a gente está dando esse exemplo do avião, mas a gente sabe que tem muitas mães que passam por isso. Exatamente. Não é só a tragédia, que a gente passa por isso e se vê numa situação de brevidade, que você acabou de falar. E como que essa pessoa, porque a gente pode cair em depressão também, né, Bruna? Com certeza. Como que ela pode fazer? Porque a saudade vai sempre existir. Sim. Mas a tristeza, eu não sei se vai fazer bem. Bom, nós temos que entender que o luto, ele é um processo natural, né, da vida. Após, então, a perda de um ente querido, de uma pessoa, né, muito amada e querida, passar pelo processo de luto vai ser algo necessário e importante para que o sujeito, inclusive, ele consiga sentir, entender aquela situação e prosseguir a sua vida. Então, no primeiro momento, é normal que a pessoa ela fique num estado de choque, que é o que possivelmente está acontecendo nesse momento com essas pessoas, né? Acaba de receber a notícia, nossa, mas minha filha estava bem, me mandou mensagem, né? E de repente morreu. Então, entrar no estado de choque, ficar, né? Depois entrar num processo de negação. Não, isso não aconteceu, isso não é real, minha filha vai chegar a qualquer momento. É interessante a gente perceber e permitir a essa pessoa expressar todas as sensações que vão fazer parte de um luto. Então, junto com isso, pode vir o quê? A raiva, né? Por que que eu não falei algo? Então, talvez essa mãe... Por que que eu deixei ela aí? Por que que eu deixei? Por que que eu não falei? Eu não liguei pra ela, eu não falei, sai do avião, né? Então, a culpa, ela também é um sentimento natural, né? A raiva, se sentir, né, irado. Por que que eu não fiz tal coisa? E a culpa, eu poderia ter feito mais. São sensações que atravessam também o período de luto. Mas o que é importante nesse momento? A pessoa que está passando por um luto, ela entender, ela se permitir entrar em contato com todas as sensações, chorar o que for necessário, sentir a dor, procurar ajuda, não se isolar, né? Então, acho que essa é uma dica muito importante. Nesse momento, né, o indivíduo que ele passa por um luto, ele precisa buscar uma rede de apoio. E aí é importante a família, os amigos, as pessoas estarem preparadas para ouvir. Então, nesse momento, as pessoas ficam assustadas. Mas o que eu vou falar para uma pessoa que está em luto? Essa é a questão. Será que a gente precisa falar? Ou o que essa pessoa ela quer é ser ouvida? Ela quer um abraço? Ela quer um aconchego. Então, o nosso lugar, essa rede de apoio que fica, é de proporcionar esse acolhimento para essa pessoa, para que ela tenha um lugar confortável, se sinta segura para expressar toda a dor, toda a melancolia. Porque se o luto, ele é vivenciado, ele vai ser elaborado, né? O que é um luto elaborado? Ele vai fazer sentido e a pessoa vai poder reconstruir a sua vida e seguir adiante. Mas eu vou te falar de um outro sentimento. Porque eu acho que nesses casos tem um sentimento aí que você, na verdade, você julga, né? E você fica perguntando. Eu mesmo perguntei para Deus, falei, Senhor, mas tinha que levar todo mundo assim de uma vez só? Eu me perguntei, né? E eu acho que muitos se perguntaram. E aí tem uma outra situação, a aceitação. Não aceitar, brigar com Deus mesmo, gente, não aceitar. Esse sentimento também é um sentimento que faz parte do luto. Faz parte do luto, né? Questionar, procurar as possíveis saídas. O que poderia ter sido feito? Então, o que eu poderia ter feito? O que alguém? Como ninguém fez nada? Por que essa pessoa escolheu justamente essa passagem nesse dia? Então, lidar com a fatalidade, né? Lidar com a questão do quanto nós somos ali frágeis para fazer escolhas, para viver a vida, né? Porque, na verdade, a morte, né? Ela é um dia em que todos nós iremos em algum momento nos encontrar com ela. Por isso que choca, por isso que assusta. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso, mas é falando, quando nós falamos desse assunto tão difícil, tão delicado, é que nós proporcionamos uma ressignificação. Nós proporcionamos que esse lugar, que ele não seja só de dor, mas que ele seja de acolhimento, que ele seja de amor, né? Por que acontece o velório? Por que as pessoas ficam velando aquele corpo daquela pessoa, né, que faleceu? Não é pela pessoa, porque ela já está ali morta, né? Mas é por aqueles que ficam, da comunidade prestar esses sentimentos, da comunidade dar as mãos, mostrar para essa família, né, que ela está ali, ela está acolhida, ela está sendo amada. Então, isso é o que faz o diferencial. E é isso que, nesse momento, vai proporcionar a essas pessoas uma aceitação sobre essa situação, para que a vida ela possa seguir.
A Bruna falou, acho que alguns aspectos muito importantes. A questão que a vida é breve, da brevidade. E ela falou uma coisa muito importante também, que é com relação às pessoas que estão em volta, né, a comunidade, que ela tem que ouvir. Eu acho que essa é a conclusão de toda essa nossa conversa, né, Bruna? Sim, nós, enquanto sociedade, né, nós podemos nos colocar como um ombro amigo, não julgando, né? Não vamos julgar porque nesse momento, olha, você tinha que estar chorando mais, olha, ou falar frases, isso daí vai passar. Né? Fica firme, isso daí vai passar. Ai, que raiva. Não, né? Não vamos ter essas falas, vamos ter falas acolhedoras de permitir que essa pessoa ela expresse para você ali a profundeza da dor, do sentimento, né? E às vezes até da falta de sentido que vai vir pela vida nesse momento. Então a gente, né, nos mostrarmos ali abertos e receptivos a essa troca humana. Bruna, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, por estar aqui. Obrigada e pode ter certeza que você vai voltar mais vezes. Com certeza. Vamos falar de outros assuntos mais animados. Estarei à disposição. Tá.